Ora, estamos de volta nesta semana, quarta semana da Agricultura na UTAD, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a revista Voz do Campo, acompanhar aqui as atividades e, nomeadamente, os vários oradores que trazem conhecimento a este evento. É o caso, neste momento, o meu convidado José Teixeira Marques, que é responsável pós-venda, digamos, da Herculano e que veio aqui trazer um tema em auditório, evolução da agricultura na gestão da matéria orgânica líquida e sólida, inovação e experiência Herculano. Portanto, José Teixeira Marques, que está completamente por dentro de toda enfim, esta temática, e tivemos a oportunidade de aqui conversar um pouco em off. Diga-me, por favor, este tema que trouxe aqui no auditório, qual o principal objetivo que quis passar, portanto, que informação quis passar para quem assistiu? Foi identificar os alunos ou trazer aos alunos a realidade. Há muitos anos, há 30 anos, eu trabalho na Herculano há 40, tudo isso passei. Até porque fui gestor de zona, fui gestor de produto, fiz uma série de atividades dentro da própria empresa e hoje já estou na parte decadente da vida ou na parte descendente e com o conhecimento que tenho, que é da praça, que é dos clientes, que é dos equipamentos, achou por bem a empresa que esta função como era adequada. De qualquer maneira, aquilo que nós procuramos aqui trazer a realidade foi juntado a realidades. Há 30, 40 anos o estrume era um desperdício, as pessoas eram incomodativo. As camas do gado, eles não sabiam como é que se livrar deles, acabavam por depositá-los no campo. Hoje, a gestão do efluente, quer seja sólido, quer seja líquido, pode trazer mais valias e outros proveitos para o agricultor. O biogás, por exemplo, foi uma das atitudes que em Portugal está muito pouco explorado, mas é muito explorado na Europa, principalmente na Europa Central e do Norte, países como a Holanda, a Bélgica, a França, a Itália, a Alemanha. Hoje o biogás para eles é uma fonte de rendimento de um valor muito interessante. Eles podem fazer o gás e introduzi-lo diretamente na rede de gás, ou podem, através de um sistema de motor gerador, fazer eletricidade, produzir eletricidade. Além disso, o estrume que tinham inicialmente continua a ser o estrume, com as mesmas valias, com as mesmas vantagens que tem depois a posteriori e neste intervalo tiveram uma fonte de rendimento. Também isto faz gerir os campos que estão em pousio ou que não são produtivos. Em Portugal temos tantos neste momento que podem produzir silagens que são entrantes dentro da atitude de biogás. Portanto, hoje, diferente de há 30 anos, o estrume já não é o desperdício ou a inutilidade que era uma dificuldade para o agricultor, principalmente aqueles que trabalhavam em ciclos fechados, não é? O agricultor tinha o seu gado muitas vezes até para tração animal, a carroça, a charrua, tinha de ter o seu assento de lavoura, depositava o estrume nos campos. Hoje toda essa gestão é feita de uma maneira diferente. Isso uma maior amplitude de aproveitamento. Não só, mas também o desenvolvimento. Veja, hoje o fator ambiental veio controlar e disciplinar esse espalhamento. Hoje não se pode espalhar mais de 170 quilos de azoto no campo por hectare ano. Ora, antigamente era infindável aquilo que produziam, aquilo que era desperdício e tinham que se ver livre e ir para o campo. O que é que isto fazia? Problemas terríveis, principalmente nos estuários dos rios, ao nível de alteração ambiental, quer fosse no líquido, quer fosse no meio ambiente. Tudo isso hoje procuramos controlar e que o industrial que está no meio, como nós, que fazemos reboques, espalhadores e cisternas, atitudes diferentes, até porque, estando em diferentes mercados, a França, a Bélgica, por toda a Europa, estamos até inclusive na Oceania, os
Os nossos maiores clientes estão na Nova Zelândia e na Austrália. Parece uma coisa surreal porque estão do outro lado do planeta. Mas todos esses mercados são hoje muito mais evoluídos. A agricultura dela é muito mais evoluída e, sendo mais evoluída, é mais exigente, e nós temos que acompanhar os tempos e temos que nos aproximar da necessidade do agricultor, ou então o nosso mercado não funciona. Portanto, em suma, há aqui ganhos, quer para o produtor, para o ambiente, para a exploração em geral, e, portanto, e o solo também agradece, portanto há um maior cuidado, digamos. Veja, neste momento, com as guerras da Ucrânia e do Irão, muito do fertilizante inorgânico que vinha, não é, do fertilizante mineral, não só está muito difícil o abastecimento, como está especialmente caro. A matéria fertilizante orgânica está à disposição do nosso agricultor. Ele só tem que fazer nitreiras, ele tem que fazer o condicionamento daquilo que ele pensa que é um dejeto, mas mais, como eu lhe disse, em relação ao biogás, pode associar aos estrumes culturas que ocupam solos que não são produtivos. Em Portugal, neste momento, temos muito solo que a falta de rendimento não justifica que os façam, e que possam desenvolver culturas que venham a trazer proveitos para o agricultor, possam melhorar a sua condição financeira e a condição do seu assento de labor. Muito bem. Falando da Herculano. Herculano é uma empresa subejamente conhecida, já com muito know-how no mercado. Para quem ainda não conhece muito bem exatamente que tipo de produtos é que a Herculano coloca no mercado? Nós fazemos principalmente produtos de transporte, reboques, espalhadores de estrumes, cisternas. Fazemos também equipamentos de mobilização de solo, como fresas, grades de discos, ou os produtos utilitários, caixas de carga, perfuradoras e as brocas, capinadeiras. Fazemos uma série de equipamentos, no fim de contas, porque a nossa agricultura, sendo de pequena dimensão, e a nossa indústria não é assim tão, como é que é dizer, não há assim tão para resolver os problemas dos agricultores, muitas vezes somos obrigados, entre aspas, pela necessidade do concessionário, a fazer alguns produtos que se calhar não são tão rentáveis. Porque o nosso couro é o reboque, o reboque espalhador e a cisterna. Portanto, e esse nível, nós hoje, e neste dia aqui na UTAD, nesta Semana de Agricultura, o tema está virado para a tecnologia, portanto, para modernizar a mecanização, valorizar o produto agrícola. Portanto, é isto, no fundo, que estamos a falar, e é também este um objetivo da Herculano, com certeza, indiretamente, isto está tudo ligado, como se costuma dizer. Considera que as inovações que têm vindo a ser implementadas, e concretamente pela Herculano, estão de acordo com as exigências do mercado, estão em sintonia com aquilo que se ensina efetivamente nestes estabelecimentos de ensino? A palavra de ordem é sempre a exigência do mercado, que nos impõe aquilo que a gente tem que fazer e temos que nos adaptar. Veja, nós fazemos feiras. Vamos estar agora no próximo mês numa feira em Leipzig, na Alemanha, mas já fizemos a Agritécnica, que é a feira de referência no mundo. Ou já fizemos muitos anos o CIMA, em França, ou o Sommet d'Élevage, ou a CEPAS. E nessas feiras o agricultor vem ter connosco e compara aquilo que nós estamos a expor com a necessidade dele, ou com aquilo que ele tem em casa, que conhece que já o outro desenvolveu. E isto obriga-nos. Aqui, por exemplo, nós estamos a tentar, a jovens que se estão a formar, ou que estão quase engenheiros, dizer qual é a realidade, qual é o ponto de situação. É isso que trouxe, ou que fez corresponder a necessidade de nós virmos aqui assim expor o que fabricamos, como fabricamos, e qual é o nosso sentido de orientação. E o que nos orienta é exatamente isso que o senhor perguntou. É resolver o problema ao agricultor. Porque muitas vezes o agricultor é aquele que mais enriquece o nosso produto.
nós fazemos alterações porque eles chegam à nossa beira e já ensaiaram, muitas vezes com a ajuda de um ferreiro, eles já fizeram as suas próprias experiências e depois vêm e narram-nos e contam-nos e dizem, olha, se vocês fizerem assim, isto vai melhorar. Vocês também aprendem com eles. Aprendemos e muito com o agricultor, porque a necessidade é que ativa o engenho, não é? E eles são engenhosos, é claro que muitas vezes vêm-nos também com situações que não são execuíveis. Eu posso contar uma pequena história. Um dos nossos grandes clientes em França chegou à minha beira porque eu estava numa feira em Paris e ele chegou à minha beira que queria um determinado equipamento. E eu disse, quantos queres? Porque nós temos de ter minimamente uma quantidade para fazermos um estudo e para fazermos o desenvolvimento, porque temos que fazer gabarits, etc. E ele disse, não, eu só quero um. Disse, um é impossível. Mas o senhor não desistiu. E veio a Portugal e foi-nos visitar a Herculano. E foi tão convincente que hoje é um dos grandes nossos clientes em França. Com uma dinamização muito grande da nossa marca, à custa dele, e tudo começou nessa vontade, quer dizer, eu não sei se estou a responder, mas Sim. até nisso, muitas vezes, a relação com eles ou as necessidades deles nos ajudam a melhorar. Uma interação muito proveitosa. Exatamente. Tendo em conta que a Herculano tem um espectro de mercado, enfim, vasto, além fronteiras, portanto, também, e estamos a falar em aprender, também tem aprendido com os mercados de outros países. Suponho que as exigências sejam diferentes também, porque a geografia também é diferente, a agricultura em algumas geografias também será diferente, portanto, tem que gerir tudo isto. Não é fácil. Ouça, muitas vezes a análise e a avaliação, e depois é assim, se nós formos hoje ao nosso gabinete de desenvolvimento, e trabalham lá 8 engenheiros, eles estão sempre ocupados e procuram qualquer ideia nova que a gente tenha, eles até projetam para as calendas. É claro que muitas vezes, com a ajuda da administração, a gente consegue fazer ultrapassagens e pôr na ordem do dia uma coisa que não pode ser para desenvolver daqui a 2 anos ou 3, senão o agricultor vai se desinteressar, diz, olha, não há correspondência. E normalmente o que acontece é que vamos fazer um protótipo, e o protótipo vai ser muitas vezes testado por esse próprio agricultor. E é desta interação que nós vamos desenvolvendo e vamos melhorando o nosso produto. E não pode ser de outra maneira. Tem que ser assim e é assim que a gente faz ao longo dos anos. Por último, estamos a falar de protótipos, estamos a falar de inovação, criatividade também nos vossos produtos. Diga-me, há alguma barreira legal que vos é colocada, por exemplo? Vocês têm que seguir determinados critérios, não é? As barreiras... Para preparar um novo equipamento. Muitas vezes estamos... como é que é dizer? A realidade, em Portugal, por exemplo, no controle dos veículos que andam na estrada, passa pelo IMT. É claro que o IMT licencia para andar em Portugal, mas chegamos à Espanha já tínhamos que ir à entidade correspondente em Espanha ou na França, etc. Neste momento conseguiu-se, há uma homologação europeia, quer dizer que um reboque eu faço a homologação em Portugal e faço-a usando um laboratório espanhol, porque em Portugal ainda não existe esse laboratório, mas essa homologação já é vigente para toda a Europa, o que nos traz mais valias e vantagens. É claro que isso também disciplina, e normalmente esse tipo de homologação visa a segurança na estrada, daqueles que utilizam a estrada, mas também das pessoas que interferem. Não sei se respondi, mas essa, por exemplo, pode ser olhada como uma limitação, mas eu penso que não, que é uma regra, um regulamento, é disciplinador, e também para nós traz vantagens, porque perante a nossa concorrência, eu, por exemplo, fazia homologações em Portugal e a lei dizia-me que eu não podia homologar um reboque com mais de 18 toneladas ou mais de 24 e tinha que ter 2 ou 3 eixos. Eu chegava à França e podia fazer a mesma homologação com o mesmo reboque, já podia fazer uma homologação em 21 toneladas ou em 32 toneladas, o que fazia uma diferença muito grande em relação à homologação que havia. Ora, esta situação vem disciplinar isso e vem unificar todos os mercados. Não sei se respondi, mas essa era uma limitação. Ainda bem que assim é. José Teixeira Marques, tive muito gosto em falar consigo. E eu realmente consigo. Ficámos a conhecer melhor esta grande empresa, que é a Herculano, ficámos a conhecer melhor alguns produtos, esta mecânica
por assim dizer, em redor de fabricar, de ir ao encontro de novas tecnologias que se adaptam, portanto, ao terreno, às necessidades das várias explorações agrícolas, numa geografia grande que hoje a Herculano, em termos de mercado, tem. Portanto, é isto exatamente que vai acontecendo por aqui na Semana de Agricultura, na UTAD, e que nós vamos acompanhando. Daqui a pouco voltamos com outros protagonistas. Até já.